das riquezas do mar e dos tesouros escondidos na areia. Nós falamos muito sobre isso na semana passada. O que é os tesouros do mar e o que é esses tesouros na areia. Falamos sobre as pedras preciosas que são extraídas da terra e tudo mais. E durante um período de transição do governo de Israel, nós chegamos na era de Davi, onde quando Davi se tornou rei, após a morte de Saul, que estava governando Israel, a Bíblia diz que as tribos, todas as tribos, elas começaram a reconhecer Davi como rei. Gradualmente elas foram se juntando com Davi e fortalecendo o reinado para estabelecer um governo do reinado de Davi. As tribos, elas juntas estabeleceram um governo, queridos. E aí a primeira coisa que, quando ele, especificamente a tribo de Zebulon, ela desempenhou alguns papéis importantes nesse período dessa conexão com Davi. Todas as tribos tiveram muitos papéis importantes. Nós estamos desde janeiro falando sobre a importância de todas elas. Mas de Zebulon, ele desempenhou alguns papéis, queridos, diferentes das outras tribos. E a primeira coisa, o primeiro papel foi a aliança que eles fizeram com Davi em Hebrom. E isso, nós falamos na semana passada, falamos sobre 2 pontos, eu vou só recapitular eles. O primeiro é que eles demonstraram lealdade e honra. Quando? Quando que eles fizeram? Quando que eles demonstraram essa lealdade e essa honra de aliança com Davi? Primeiro, quando eles enviaram 50.000 soldados. Vocês se lembram disso que nós falamos semana passada? 50.000 homens experientes, treinados para apoiar Davi em Hebrom. E a Bíblia diz que eles fizeram isso, não sei se vocês se lembram, de todo o coração. Isso é honra. Nós vamos entrar nesse papel e vocês vão ver. Essa tribo carregava o princípio da honra, sendo leal a Davi de todo o coração. Eles não estavam só com um apoio financeiro, com um apoio militar, com um apoio político, mas faziam isso de todo o coração. Lembrando de uma coisa, queridos, que isso não foi dito sobre qualquer outra tribo. Essa tribo carregava o princípio da honra. Nenhuma outra tribo recebeu essa característica, que ela se juntou a Davi de todo o coração. Aqui começa a profecia da mamãe se cumprir, que ele seria um homem, uma tribo, uma descendência de honra. E aqui nesse momento em que eles se unem com Davi, não é que começa, aqui se fortalece, porque durante toda a sua existência, essa tribo foi uma tribo que honrava as pessoas. E eu vou ler isso com vocês, está em primeiro livro de Crônicas 12:33, que diz assim: de Zebulon, dos capazes a sair à guerra, providos com todas as armas de guerra, 50.000 treinados para ordenar uma batalha de todo o coração. Ali na versão é que eles não têm a NA, decidiram, aqui a palavra é totalmente decididos, mas a Bíblia na versão NAA diz que eles saíram para estar com Davi de todo o coração. Isso nós vimos semana passada. Nós também vimos um segundo papel importante dessa questão da junção de Davi com a tribo de Zebulon, ou melhor, a tribo de Zebulon com Davi, que foi, além dessa aliança que eles fizeram com Davi em Hebrom, nós vimos um segundo papel muito importante desempenhado por essa tribo, quando eles se juntaram a Davi. Qual foi? É que eles foram de um essencial apoio político, militar e financeiro ao seu líder e ao seu rei. Essa foi a segunda característica, e isso exemplifica, queridos, como é que nós, aqui
como igreja, devemos desempenhar e sustentar o reino de Deus com os nossos recursos, com fidelidade e com honra. Recursos, fidelidades e honra. Nós falamos na semana passada que um exército, baseado em um texto que o próprio Jesus disse, que um rei, ele não deve sair para a guerra sem antes calcular quanto ele vai gastar. E nós falamos aqui sobre como é difícil sustentar um exército numa guerra. Precisa-se de liderança, precisa-se de conselheiros, precisa de sabedoria, mas precisa de recurso. Tem que ter comida para sustentar um exército. Até citei aqui Napoleão Bonaparte. Quem conhece a história de Napoleão Bonaparte sabe o que aconteceu durante a história dele. Precisava de recursos, e o que ele fez, a estratégia que ele usou, aonde ele levou esse povo, praticamente os soldados deles todos morreram quase de fome. Para sustentar um exército, queridos, para sustentar uma igreja, precisa-se de uma boa liderança, de conselheiros sábios, mas sem suprimentos, sem recursos financeiros, a igreja não consegue avançar adiante. E nós vimos isso. Tenho orado para que Deus levante Zebulons no corpo de Cristo, porque eu creio que existem certas pessoas que são chamadas para prosperar nos negócios, para abençoar o corpo de Cristo. Eu creio nisso, que existem pessoas que são chamadas por Deus para serem prósperas, para terem recursos, para abençoar o reino de Deus. Eu disse algo na semana passada e quero reforçar. Se Deus tem te abençoado, abençoa o reino. Se Deus tem colocado recursos na sua mão, abençoa o reino. Abençoa o reino de Deus. Eu terminei falando sobre as 3 tribos que foram colocadas na frente de outras tribos, fazendo delas um modelo de igreja. Na semana passada eu compartilhei isso, queridos. Zebulon, Issacar e Judá. Tanto que quando eu ministrei sobre Issacar o mês passado, quando eu ministrei sobre Judá, que foi no 4º mês, no mês de abril, falando sobre o louvor, eu não falei sobre isso. Deixei para falar nesse mesmo mês, porque essas 3 tribos, elas formavam a vanguarda de Israel. Essas 3 tribos, elas devem ser um modelo de liderança espiritual para nós hoje. Por quê, pastor? Porque Judá representa a adoração. E nós não podemos fazer nada, queridos, sem antes a adoração estar diante de nós. O louvor. Issacar representa discernimento dos tempos. Nós não conseguimos caminhar sem discernir o tempo de Deus, a hora de Deus. E Zebulon significa provisão. Não conseguimos cumprir o propósito de Deus sem adoração, sem discernimento e sem a provisão. Para cumprir precisamos disso. A igreja precisa dessas 3 unções para avançar espiritualmente e materialmente aqui na terra, para que o governo de Deus, o reino de Deus seja estabelecido. E há um terceiro papel fundamental dessa tribo para com Davi, que foi a aliança durante o reinado de Davi. Não foi só antes, mas durante, ou seja, foi apenas uma aliança de honra. Não foi apenas uma aliança de lealdade quando eles encontraram Davi, quando eles se juntaram a Davi, mas foi uma aliança durante todo o período de reinado de Davi. Essa foi a terceira característica dessa tribo. No entanto, daqui a pouco eu vou terminar exatamente com isso. Por quê? Porque antes de falar sobre isso, eu preciso falar sobre outra coisa, que é o princípio da honra. Se a gente não entender o princípio, nós não conseguimos estabelecer uma cultura. Nós só estabelecemos uma cultura se nós entendemos os princípios. E aqui eu estou falando que o terceiro papel é que
essa tribo não apenas se aliançou com Davi no momento que chegou a ele, mas permaneceu durante todo o seu reinado aliançado e honrando a Davi. Mas ninguém consegue permanecer aliançado e honrando alguém se antes não entender o princípio de uma honra. Eu disse semana passada, queridos, que infelizmente esse assunto nos dias atuais, ele está muito desgastado, porque muitas pessoas, até mesmo líderes em vários segmentos, usam esse princípio da honra de uma forma errada, aonde querem honra. E hoje nós vamos entender que quem quer honra nunca é honrado. E usam desse princípio dizendo: honra-me, eu quero honra. Eu quero honra. Então, por causa disso, há muitas lideranças que exigem uma honra e não honram. E o contrário também. Nosso assunto durante esse mês é a honra, seus princípios e as suas recompensas. Desde o primeiro domingo nós estamos falando sobre isso. Jesus deixou aqui, queridos, algo muito claro. Eu quero que vocês prestem bastante atenção em cada frase que nessa semana, na verdade, durante todo esse mês, eu venho buscando da parte de Deus, queridos, para estar ministrando. E essa semana eu fiquei muito introspectivo com o Senhor, para sermos muito cautelosos e cuidadosos e entender esses princípios. Porque, escute, o protocolo do reino de Deus é honra. Na Trindade, a honra. O Pai honra o Filho honra o Espírito Santo honra o Pai, o Espírito Santo honra o Filho honra o Espírito Santo. Entre eles existe honra. A base do reino de Deus é honra. Entre os três não existe desonra. O protocolo do reino de Deus é honra. Tudo gira em torno dessa honra por si. E isso traz grandes gratificações. Quando nós entendemos o princípio da honra, a primeira pessoa a ser honrada, abençoada, é você. Somos nós. A honra é um princípio, portanto é incondicional e inegociável. Não se negocia honra. Não se... É algo, eu já disse, incondicional. Honra significa valorização, significa apreciação, estima, é reverenciar, é tratar com distinção, diferença. É você, queridos, honrar alguém, é ter esse alguém uma alta consideração por essa pessoa, é enxergar-lhe como importante e precioso. Isso é honra. Se nós não vemos dessa forma, nós não estamos honrando. Vocês, queridos, um ambiente de honra, isso em casa, isso no trabalho, isso na igreja, um ambiente de honra atrai, abriga a presença de Deus. Significa que se não há honra na sua casa, não há honra na igreja, não há honra no trabalho, não há honra entre você, marido e esposa, a presença de Deus não se manifesta, porque a base do reino, do governo, o protocolo do reino de Deus é honra. Eles se honram entre si. Se não há honra entre nós, a presença de Deus não se manifesta, não se revela em nós e através de nós. Por isso, quando tratadas com respeito, recebidas com honra, as pessoas elas podem dar o seu melhor. O contrário disso, quando as pessoas são tratadas com desprezo, os indivíduos vivem debaixo de pressão e ficam aquém do propósito.
Muitas enfermidades se revelam, se manifestam na vida das pessoas, porque elas não são tratadas com honra. Os outros as desonram, e a manifestação das doenças psicossomáticas se manifestam na vida das pessoas, e elas ficam doentes, porque elas estão sendo tratadas com desprezos. Para promover e desenvolver, queridos, um ambiente de honra, nós precisamos desenvolver rituais de honra. Precisamos estabelecer e desenvolver todos os dias coisas que não podem ser deixadas esquecidas, rituais de honra. Vivemos numa geração em que eu quero ser honrado, mas não quero dar honra. Não quero oferecer honra, não quero abençoar o próximo com honra. Você quer ver um exemplo prático? Homens, abrem as portas das casas, dos carros para suas esposas, para suas filhas. Honrem suas esposas fazendo isso. Mulheres, homens, precisam dar os respeitos um ao outro para terem honra e terem respeito. Queremos honra, mas não queremos respeito, ser honrados. Existe um livro ali que fala sobre isso, honra e respeito. Homens, tratem as suas mulheres com honra, com amor e respeito. Amor e respeito. Nós queremos amar, ou melhor, nós queremos, homens, o respeito, mas não amamos. E enquanto ela não me respeita, eu não a amo. E aí ela diz assim: enquanto ele não me ama, eu não o respeito. E fica nesse ciclo insano. Queridos, nós, às vezes, uma coisa que eu tenho aprendido é que você não muda aquilo que você tolera. Não mudamos aquilo que nós toleramos. Maridos, a Bíblia diz que nós devemos amar as nossas esposas, proteger as nossas esposas. Essa é a condição para que as nossas orações sejam ouvidas. Porque, queridos, que dentro de uma casa, muitas vezes nossas orações não são ouvidas, porque não há honra, porque não há respeito. O marido não honra a esposa, trata a esposa debaixo de um jugo. E naturalmente a esposa não respeita o seu marido. As mulheres, a Bíblia diz que devem prestar honra aos seus maridos por meio do respeito. Queridos, contudo é preciso entender um aspecto importante: a honra não deve ser buscada. Antes, a honra deve ser oferecida gratuitamente. Não se busca honra, oferece honra. Maldição das trevas, invertemos esse princípio. Não queremos dar honra, queremos receber a honra. Isso é do Satanás, amados. Foi o diabo que deixou esse princípio, não foi Deus. A honra é oferecida gratuitamente. Pastor, mas ele não me honra, ela não me honra, ele não me respeita. Honra é incondicional. Você não precisa recebê-la para dar. Se fosse assim, Jesus não teria dado honra aos seus discípulos. Honra não se busca, honra se oferece. A Bíblia diz, queridos, que buscar honra não é honra. Não é honra. Quem busca os aplausos das pessoas é somente um oportunista.
Também dar honra ao tolo, aqueles que não merecem a honra no sentido de insensatez. A Bíblia diz que é um grande erro, está escrito em Provérbios 26:1. Diz assim que como a neve no verão, como a chuva na cega, não fica bem para o tolo a honra. A honra é a chave, irmãos, para acessar o coração das pessoas. Quando nós honramos as pessoas, nós acessamos o coração delas. Quando nós honramos as pessoas, os tesouros emocionais que elas têm a oferecer vêm à tona. Quem trabalha na área de psicologia que sabe do que eu estou falando. A honra é a chave para acessar o coração das pessoas e os tesouros emocionais que elas têm para oferecer. No entanto, preste atenção, a bajulação, que é a falsa honra, não surte efeito nas pessoas. A falsa honra não toca o coração das pessoas. A falsa honra não acessa o coração das pessoas. A verdadeira honra acessa. A bajulação não acessa. Todos sabem o que é uma honra verdadeira e o que não é uma honra verdadeira. Mais uma vez, queridos, honrar alguém significa dar-lhe honra, fama, reputação, glória. Para honrarmos, nós precisamos enxergar as pessoas com os olhos do Pai. Eu estava pensando nisso essa semana. Através de um ato profético, queridos. Como assim, pastor? Honrar as pessoas, queridos, não pode ser baseado nas circunstâncias, tem que ser baseado na fé. Só conseguimos honrar as pessoas pela fé, porque se for pelas circunstâncias, a gente não quer honrar ninguém. É pela fé, é com os olhos divinos, é com os olhos de Deus. É assim, queridos, para sermos capazes de honrar alguém, nós precisamos cuidar das ofensas do nosso coração em primeiro lugar. A gente nunca vai honrar alguém se a gente tiver com o coração ferido. É impossível, a pessoa não consegue. Por isso que ela precisa passar por uma cura, por um tratamento e fazer por fé, e não de uma forma através de circunstâncias, porque as circunstâncias não deixam a gente honrar as pessoas. Não tem como. Nós precisamos cuidar das ofensas, precisamos lidar com o nosso orgulho, porque antes de tudo, honrar é um ato de humildade. Impossível um orgulhoso honrar alguém, porque como que um orgulhoso vai honrar? Honra, acima de tudo, é um ato de humildade. Alguém só honra quando se submete. Alguém só honra quando se humilha. Eu estava no Japão recentemente, e eles têm aquele tratamento do sansei, do sei, não sei, um monte de sei lá. Então são os superiores. Vocês precisam ver os cumprimentos de honra que eles têm. É raro eles tocarem na mão. Eles chegam para uma pessoa, se essa pessoa, ela é inferior a mim, se essa pessoa que eu vou cumprimentar é inferior a mim, tem uma maneira de cumprimentá-la. Se essa pessoa, ela é superior a mim, ou é mais velha que eu, tem uma outra maneira de cumprimentá-las. No ato do cumprimento, eles já expressam a honra devida à pessoa que eles estão cumprimentando. Eu, por exemplo, deveria e devo cumprimentar alguém lá, mais velho que eu, de uma forma em que eu me dobro, me submeto a ela. Eu fui cumprimentar um senhor, o pai de um pastor, e a mamãe dele, já bem velhinhos, eles estavam andando até assim. E quando eu cheguei para eles, e eu fui fazer esse gesto, eles, antes de eu fazer, fizeram a mim. Ele já tinha acho que uns 70 anos. Por quê? Na ideia, na cabeça dele, naquele lugar,
eu era mais importante do que ele. Eu era um pastor que tinha vindo de fora para ministrar a vida dele. Então quem merecia a honra, além de eu honrá-lo por ser mais velho, ele estava me honrando, porque ele entendia na cabeça dele que eu era mais importante do que ele. E ele quase se dobra assim diante de mim. Honra, respeito. Um orgulhoso não faz isso. A base da honra é a humildade. O apóstolo Paulo, ele diz assim: nada façais por contenda ou por vanglória, mas por humildade, cada um considere os outros superiores a si mesmo. Só quem é convertido vai considerar alguém superior a si mesmo. Só alguém, queridos, que é humilde vai fazer isso. Paulo ainda diz assim: amai-vos cordialmente uns aos outros com amor fraternal, preferindo-vos uns aos outros em honra. Isso está em Romanos 12:10. O apóstolo Pedro, ele diz assim: amai a todos, honrai a todos, amai fraternidade, amai a fraternidade, temei a Deus e honrai o rei. É por isso que esse escritor aqui, Danny Silk, eu acho muito interessante nesse livro, ele nos diz que nós precisamos estabelecer um estilo de liderança que trate as pessoas do modo como Deus as trataria. Esse homem fala isso, que nós devemos tratar as pessoas do modo como Deus as trataria, chamando-as pelo nome como Deus as chamaria, e não como nós as chamaria. Por quê, queridos? Porque o fruto se manifesta claramente quando se estabelece uma cultura de honra. Eu já estou entrando no outro assunto. Eu estou falando agora de recompensa, frutos, bênçãos. Nós somos abençoados, recompensados quando nós honramos. Nós queremos frutos, bênçãos, milagres, mas não honramos. Nem a Deus, nem líderes, nem ninguém. Nem o patrão, e queremos bênçãos. É impossível, porque o fruto se manifesta claramente quando se estabelece uma cultura de honra. A primeira coisa que acontece, queridos, quando nós honramos, é que a vida de ressurreição de Deus começa a fluir nas vidas. A vida de Deus se manifesta na sua vida quando você honra. Milagres de Deus, lares, comunidades, há curas, a restauração, a bênção, a alegria, a esperança, a santidade, tudo isso são frutos quando nós honramos. Significa que se isso não está acontecendo na nossa vida, precisamos repensar como está esse contexto da cultura de honra dentro de nós. Então, queridos, tenham cuidado. Nós deixaremos de receber a recompensa referente a quem você deixa de honrar. A unção que você honra é a unção que você recebe. A apóstola Valnice nos ensina isso, e várias outras pessoas. A unção que honramos é da unção que somos abençoados. Quem não honra a Jesus, não honra o Pai que o enviou. A Bíblia diz isso. Quem honra um profeta, recebe galardão de profeta. Isso significa que honrar mensageiros de Deus é honrar o próprio Deus. Está escrito. Jesus disse isso em Mateus 10, do 40 ao 42. Eu vou ler com vocês. Diz assim: quem vos recebe, a mim me recebe. Quem me recebe a mim, recebe aquele que me enviou. Quem recebe um profeta em qualidade de profeta, receberá galardão de profeta. Quem recebe um justo na qualidade de justo, receberá galardão de justo. E qualquer que tiver dado só que seja um copo de água fria, um desses pequenos, em nome de discípulo, em verdade vos digo que de modo algum perderá o seu galardão. Olha que tremendo. Queridos, há recompensas, há frutos, há benefícios, há bênçãos quando nós praticamos o princípio da honra e honramos, porque inevitavelmente há um favor,
há uma graça sobrenatural liberado sobre a sua vida quando você honra. Eu vou trazer alguns exemplos aqui para vocês. Em Mateus capítulo 8, nós podemos ler o caso de um homem, de um centurião, que creu em uma simples palavra de Jesus, que esse Jesus poderia curar o seu servo que estava a quilômetros do local em que eles se encontravam. O militar, o centurião, encontrou Jesus. Olha o que diz a Bíblia, que ele reconhece, honra a autoridade de Cristo como seu superior, e diz, ele não era um judeu, querido, era um centurião romano. A Bíblia diz que ele chegou a Cristo, reconheceu Cristo como seu superior, de modo que muitos judeus da casa, da descendência de Jesus, não reconhecia. Queridos, esse homem arrancou um uau da boca de Jesus. Jesus disse assim, uau, estou aqui parafraseando, nem em todo Israel eu vi a fé desse homem, mas esse centurião me honrou, reconheceu. A medida da fé daquele homem, queridos, foi um instrumento do qual Jesus realizou um milagre na vida do seu servo. Sabe que honra traz milagres. Eu honro a Ti, Senhor Jesus. Uau, eu não encontrei fé ainda nem em todo Israel. O mesmo, queridos, aconteceu com a mulher Ciro-fenícia. Em Marcos capítulo 7, a Bíblia diz que ela se humilhou aos pés de Jesus. E por ela ter feito isso, ela ganhou uma recompensa. A libertação da sua filha. Fé e honra são os alicerces do milagre. Fé e honra. Ah, pastor, eu creio em Deus, eu tenho fé, eu creio que Deus vai fazer um milagre na minha casa, na minha vida, na minha família, tal. E como está a sua vida de honra? Impossível. Fé e honra é base, é alicerce para o milagre. Sou um homem de fé, mas não honram. Sou uma mulher de fé, mas não honram. Esquece, irmãos. Esquece. Milagre não se manifesta onde há desonra. Não tem como. Jesus não pôde fazer milagres em Nazaré, a cidade onde ele nasceu, onde ele cresceu, na sua própria terra. Marcos capítulo 6. Sabe por quê, queridos? Porque a fé não funciona com desonra. Jesus disse assim: não consigo realizar mais milagres aqui em Nazaré, porque o meu próprio povo não me honra. Fé e desonra, não existe milagres. Nos 4 evangelhos nós vemos a história de uma mulher que derramou aos pés de Jesus um vaso de alabastro. A Bíblia diz que equivalia a 1 ano de salário de um trabalhador comum. 1 ano. Ela foi criticada por homens como, por exemplo, Judas, criticou ela, que defenderam que aquele ato nada era mais do que um desperdício, que aquele bem deveria ser usado em favor dos pobres. No entanto, a resposta de Jesus aos presentes, a honra, escute, irmãos, a honra, o presente que aquela mulher colocou nos pés de Jesus, aquele presente era um ato de honra que jamais seria esquecido e que seria contado em todo o mundo. Diz a Bíblia. Onde quer que o evangelho chegasse, aquilo seria compartilhado. Sabe o que nós aprendemos aqui com essa mulher? Que derramar os nossos bens aos pés de Jesus nunca será um ato de desperdício. Nunca. Porque não é, queridos, preciso de uma perca
para que o outro ganhe. Não é preciso isso. Atitudes de honra são multiplicadoras de bênçãos. Quanto mais atitude de honra eu tenho, mais bênçãos serão multiplicadas na minha vida. Portanto, queridos, eu e você, escute isso, nós precisamos abandonar essa mentalidade da soma zero. Eu tenho ouvido falar muito sobre isso ultimamente. A mentalidade da soma zero. Saiba que todos os atos de honra, como uma mulher do vaso de alabastro, é uma prova que atitudes de honra definem nossas vidas para sempre e são multiplicadoras de bênção. Para sempre nossa vida pode ser definida por uma atitude de honra. Quando a gente vai um pouquinho lá no Velho Testamento, a gente vê o livro de Esther, conta-nos a história de um homem chamado Mordecai. Mordecai, queridos, era um judeu nobre, responsável por salvar o rei Assuero de um andamento da sua vida de morte. Ele seria morto. Um ato de Mordecai, a Bíblia diz que não foi imediatamente recompensado. Os seus inimigos conspiraram contra ele, nós conhecemos a história. Todo o povo judeu iria morrer. No entanto, no momento apropriado, Deus trouxe à memória ao rei o ato do que Mordecai havia feito, e esse foi honrado. Mordecai foi honrado acima de todos aqueles que estavam contra ele. Nesta mesma ocasião, o povo judeu, a Bíblia diz que foi livrado do extermínio e o nome do Senhor foi glorificado. A honra ao rei trouxe livramento a Mordecai. A história de Mordecai nos mostra, queridos, que os nossos atos de honra nunca serão esquecidos. Porque a recompensa não vem das pessoas, vem de Deus. No tempo apropriado, serão lembrados, recompensados, ainda que isso pareça estar demorando um pouco. Vai acontecer. Tudo que você semeia na CIA, na sua empresa, você vai ser honrada. A recompensa da honra pode tardar, mas não falha. Nunca. Mordecai e o povo pensou que todos seriam exterminados. Na hora a recompensa chegou. 1 Samuel, capítulo 9, do versículo 1 até o 18, nos consta sobre Ana, a mãe do profeta Samuel. A Bíblia diz que essa mulher se derramou o espírito dela no altar e foi até mal interpretada pelo seu pastor, pelo seu sacerdote Eli. A Bíblia diz que o sacerdote ali, encarregado pelo templo, em vez de responder ali Eli de um modo desrespeitoso, porque Eli fala, você parece embriagada. Ela poderia ter desonrado o profeta naquela hora, ela poderia ter dito alguma coisa para o profeta, para o sacerdote naquela hora, poderia ter tratado ele com desrespeito. Ao contrário disso, Ana optou a compartilhar com ele o seu clamor, submeteu-se à posição sacerdotal daquele homem e disse, não, meu senhor, eu não estou embriagada, com todo respeito, eu só estou gerando um filho. Estou buscando um filho. Queridos, a Bíblia diz que a recompensa veio um pouco depois. Ana concebeu um filho chamado Samuel. Que coisa tremenda. Ela clamou tanto e foi abençoada. A sua posição de respeito abriu ali um caminho para que a sua bênção chegasse. Escute, queridos, respeitar os sacerdotes de Deus nos confere as bênçãos pelas quais nós clamamos. O contrário disso também, se não respeitamos, não recebemos as bênçãos. É incrível, queridos, nós aprendemos que escute isso, aquilo que denunciamos, é nisso que nós seremos provados. Você já deve ter ouvido isso. Se você prega sobre uma área, por exemplo, sexual, você vai ser provado naquela área sexual. Se você prega na área de relacionamento, você vai ser provado naquela área de relacionamento. Se você prega contra
alguma coisa, a área que você denuncia é a área que você vai ser provado. E é incrível, aquilo que você prega é naquilo que você vai ser provado. E eu estava pensando essa semana, justamente nesse mês que nós estamos pregando sobre honra, tem sido o mês que nós temos mais recebido desonra. Como pode? Aí eu entendi que aquilo que nós denunciamos é onde nós somos provados. Aquilo que nós pregamos, como assim, pastor? Ora através de atitudes, ora através da falta de atitudes, mas eu já entendi, estamos denunciando algo, e justamente na área que mais você prega, é a área que você mais será denunciado. No livro de Daniel inteiro, mostra a vida de um homem, um servo de Deus, que ele honra as autoridades sobre as quais havia sido constituída. Daniel, irmãos, honrou todas as autoridades que Deus havia colocado sobre ele. Todos os reis, todos os reinados que passaram sobre Daniel, ele não desobedeceu o pai, mas honrou suas autoridades. Lá no livro de Daniel, capítulo 2, você vai percebendo que o profeta, ele entendia o que era o princípio da honra. Ele não bajulava um rei, ele entendia o princípio do que era o rei, serviu o rei com respeito, recebeu a recompensa por isso, tendo vivido por muitos anos, prestando serviço a todos os seus reis, sempre tendo uma autoestima de honra, porque ele entendeu que honrar as autoridades nos confere uma posição de honra. Daniel foi honrado por honrar. Romanos capítulo 13, versículo 7, queridos, e muitos outros textos ensinam que nós devemos honrar as nossas autoridades que estão sob a nossa vida, cuidando das nossas vidas. Há muitas pessoas com rebelião no coração que fogem de qualquer compromisso com as autoridades. Quando se fala de autoridade, não se dá com nenhuma, porque não honra. Isso está lá em Judas 1, do 8 ao 10. Lembre-se, irmãos, você perde a recompensa daqueles a quem deixa de honrar. Perdemos a recompensa, a bênção da quem deixamos de honrar. A honra traz recompensa e uma vida longa, uma vida abençoada. Veja que eu só estou trazendo aqui pontos importantes das pessoas que honraram a Deus. Honraram pessoas e por isso foram honradas. A Bíblia diz assim: honra teu pai e a tua mãe, para que se prolongue os teus dias sobre a terra. A recompensa, ela traz vida longa, ela traz uma vida abençoada. Esse foi o primeiro princípio, o primeiro mandamento que o Senhor deixou nas Escrituras. Primeiro mandamento com promessa foi esse, sabia? Honra teu pai e tua mãe, para que se prolongue os teus dias sobre a terra. O primeiro mandamento que o Senhor estabeleceu nas Escrituras com promessa foi esse. Por quê? Porque honrar os pais nos confere vida longa e próspera. Eu conheço alguns jovens, conhecia, da minha época de jovens, que não estão mais vivos. Eu lembro de um rapazinho que chamava Edson, ele era conhecido como Edinho. Ele entrou para o mundo das drogas. A mamãe dele era crente, congregava com a gente. E ele, com o passar do tempo, a juventude começou a trabalhar e nós conseguimos trazê-lo para a igreja. E ele começou a frequentar a igreja. Eu nunca vi um rapaz desonrar a sua mãe como aquele menino. Desonrava, brigava dentro da igreja, irmãos. Ele saía batendo o pé, brigando com ela, desonrando a mãe. E ele foi tendo até uma pequena mudança, a gente foi vendo, tal, com Cristo. De repente, a gente não conseguiu mais fazer com que ele permanecesse na igreja. E ele deixou a igreja, continuou desonrando a mãe. Uns 3 meses depois nós soubemos que ele foi preso. 1 mês depois mataram ele na cadeia. Acho que ele tinha 17 anos. Honra teu pai e tua mãe, para que se prolongue os teus dias sobre a terra e tenha uma vida abençoada. A desonra aos pais, queridos, misericórdia. Malaquias 3, a Bíblia diz que ele nos instruiu, o Senhor nos instruiu que nós devemos honrar a Deus com os nossos dízimos,
com as nossas ofertas. Nós vemos nesse texto, queridos, que quando nós adotamos um comportamento de honrar a Deus com as nossas finanças, nos garante bênçãos, que nós não teremos nem onde guardá-las, diz a Bíblia, que o galardão vai ser tão grande. E além disso, a Bíblia diz que o Senhor repreende o devorador, quando nós honramos o Senhor com os nossos bens. O diabo não tem permissão de tocar no seu dinheiro, nas suas finanças, tudo que você tem, o diabo não toca quando você honra o Senhor com os seus bens. Se você ver lá no livro de Malaquias, no final do capítulo, nos mostra que Deus faz diferença entre o que serve e o que não serve a Deus, entre o que honra e o que não honra, porque a recompensa da honra nos dízimos e ofertas, queridos, é viver, a recompensa, o fruto da honra dos dízimos e ofertas é você viver uma vida abundante, diferenciada. Honrar a Deus com esse princípio é garantia de abundância. Deus abençoa. Estou indo para o final, queridos, mas agora eu quero trazer alguns exemplos que da mesma forma que há recompensas, frutos quando nós honramos, também há consequências quando nós desonramos. O oposto da honra é desprezo, que é um sentimento de que alguém é indigno de consideração e respeito. Desonra é a gente olhar para alguém e falar assim, às vezes nem precisa falar, só o gesto já, desonra é desrespeito, é desconsideração. Desonra, não estou nem aí, misericórdia, não quero nem ver aquela pessoa na frente. Isso é desonra, queridos, é desrespeito, é desprezo. Como você trata o seu próximo? De acordo com o que você pensa que ele mereceu ou merece? Ou de acordo com a forma como Deus vê o seu próximo? Uma boa pergunta, não é? Porque se a gente for tratar o nosso próximo como a gente vê, misericórdia, acho que não escapa um, porque todo mundo tem problema, irmãos, só a gente que é o certinho. Vocês sabiam disso, né? Só a gente é certo, só a gente é o bom, só a gente é o bambambam, só a gente não erra, só a gente que é o melhor, só a gente que é o top, só a gente que não tem problema, só a gente que não tem erro, só a gente, mas os outros, meu Deus do céu, Valdir, olha lá, Valdir, que é isso? Baterista da igreja, meu Deus, o cara só toca bateria alta, só fica, o guitarrista ali só falta, meu Deus, fico até surdo na hora que ele pega aquela guitarra ali. Todo mundo tem erro, todo mundo tem problema, mas eu não. Eu nunca erro. Minha esposa, misericórdia, minha esposa é... Mas eu sou certinho. De que modo, irmãos? De que modo você pensa que as pessoas recebem alguma coisa, merecem alguma coisa? Do modo que eu vejo ou como Deus vê? Você quer ver? Em 2 Samuel capítulo 6, nós vemos Davi voltando da guerra, estava entrando na sua cidade, em meio a uma grande celebração, festejando, tinham vencido, sua adoração extravagante, eu fico imaginando Davi pulando, saltando ali, com tamborins, com tudo, e ele chamou negativamente a atenção da sua esposa Milcal. Como assim meu marido entra assim, festejando, adorando, não sei o quê? A Bíblia diz que em vez dela se alegrar com ele, preferiu repreendê-lo, liberar uma palavra de murmuração. Graças a Deus isso não existe aqui em São José dos Campos. Ninguém murmura quando vê alguém fazendo coisa errada, ninguém fala nada, graças a Deus. Porque como consequência do seu ato desonroso, sabe o que aconteceu com Milcal? Ficou estéril, parou de produzir, não teve mais filho. Nunca mais foi mãe. Aliás, nunca foi mãe. Nunca pôde dar um filho ao rei Davi.
Um conselho, queridos: não acredite em críticas construtivas. Se isso faz parte do seu vocabulário, elimina isso da sua boca. Pastor, eu só queria conversar uma coisa com o senhor, com os irmãos, porque isso é uma crítica construtiva. Não acredite nisso. Porque normalmente a intenção e a motivação do coração numa crítica construtiva tem um fundamento negativo, de desonra. Cuidado com isso. Principalmente quando a gente vai falar de uma crítica construtiva de alguém que nunca construiu nada. Você já parou para pensar que quem vai fazer crítica construtiva é alguém que nunca construiu nada? Nunca fez nada de bom? Só ela tem crítica construtiva a fazer, mas você vai olhar para a pessoa, é justamente a pessoa que nunca construiu nada. Nunca construiu nada. A propósito, irmãos, quem critica deveria fazer melhor. A desonra gera esterilidade, nos tornamos infrutíferos. Em Gênesis capítulo 9, nós encontramos Noé. A Bíblia diz que Noé ficou entregue à bebida, ficou bêbado, tomou vinho demais, e numa posição ali vexatória, constrangedora, numa posição, um grande líder, vamos dizer assim, que falhou moralmente, olhando para esse contexto. E a Bíblia diz que tais atos dele foram presenciados pelos seus 3 filhos. Os 3 filhos viram na tenda do pai que o pai estava bêbado, nu. Aí os 3 filhos, a Bíblia diz que algo aconteceu, queridos, e o interessante é que 2 filhos de Noé permaneceram honrando o pai, cobrindo a vergonha do pai, e não o como eu diria assim, colocando ele em evidência, desacatando o pai. No entanto, Cã, um dos filhos, a Bíblia diz que optou por apontar o erro do pai e o desprezou. Desonra, desprezo é desonrou. A Bíblia diz que o efeito da desonra referiu-se, queridos, em sua herança e trouxe uma consequência de servidão por toda a sua geração. Esse homem, Cã, ficou escravo dos outros durante toda a sua descendência. Ele nunca foi abençoado, porque o pai o amaldiçoou. Foi errado o que o pai fez? Claro. Mas na posição que ele estava. O menino entrou, viu, saiu lá fora. Gente, desculpa o que eu vou dizer, viu? Está gravado, mas vai ficar. Eu vi o bumbum do papai. Eu vi a vergonha do papai. O meu líder está fazendo isso, isso, isso. Olha, isso, isso, isso. Os outros 2 irmãos foram com um tecido, um pano, a Bíblia diz, com uma capa, cobriram a nudez do pai, cobriram o pai, honrou o pai. Querido, escute uma coisa. O fracasso moral de um líder é um teste de honra aos seus liderados. Eu tenho aprendido, eu tenho andado com líderes, vivi com líderes, morei com líderes. As debilidades da minha liderança é um teste de fidelidade para o meu coração. Eu vou repetir isso. Preste atenção nisso. As debilidades da minha liderança é um teste de fidelidade para o meu coração. Não significa que você vai ficar cobrindo erros. Significa que se Deus mostrou um erro do seu líder para você, é que você o cubra com oração, com intercessão, interceda, ore, cuide. Porque se Deus teve a misericórdia de mostrar para você o erro do seu líder, do seu pai, é porque de fato Deus teve misericórdia de você. Em Gênesis capítulo 35, em Crônicas 5, o Rúben, que era o filho mais velho, aquele lá da primeira janeiro que nós falamos,
A Bíblia diz que ele, o filho mais velho, queridos, ele perdeu o direito de primogenitura, porque ele desonrou o seu pai. Ele manchou o leito do seu pai. A Bíblia diz que ele se deitou com uma de suas concubinas de Jacó, o próprio filho. Deitou com uma mulher que era do seu pai. A desonra impede que as bênçãos reservadas de Deus nos alcance. A primogenitura que era sobre Rúben foi perdida. Ele foi o primeiro filho de Jacó. Ele não foi abençoado com essa bênção da primogenitura, porque ele desonrou o seu pai. A desonra rouba as bênçãos que nos são naturais. Primogenitura, para Rúben, era algo natural. Ele era o primeiro filho, ele tinha que ter essa bênção, mas ele perdeu por causa da desonra. Eu vou terminar agora, queridos. Nós afirmamos ainda há pouco que o protocolo do reino de Deus é a honra. Isso significa que, se para trazermos esse padrão do céu na terra, nós precisamos de que todas as nossas relações sejam, como eu diria, permeadas pela honra. Todas. Se o protocolo do reino é honra, se a gente quer trazer as bênçãos do céu para a terra, todas as nossas ações têm que ser permeadas por honra. Senão essas bênçãos não chegam até nós. Nós já falamos dos maridos, das esposas que devem honrar mutuamente, das autoridades, né, que devem ser honradas, dos líderes, dos sacerdotes. Antes de nós caminharmos aqui para esse finalzinho, falando sobre essa tribo de Zebulon, queridos, me subiu algo ao coração, não sei porquê. Deixe-me falar um pouquinho, uma coisinha de um aspecto em que a honra deve se manifestar. Filhos devem honrar os seus pais, mas também é preciso que os pais honrem os seus filhos, da forma como nós tratamos os nossos filhos. Sem contudo, não podemos deixar de aplicar a disciplina. Às vezes eu fico um pouco preocupado da forma como os filhos, até mesmo na igreja, queridos, ficam. A forma como os pais trabalham com esse contexto dos filhos aqui dentro. Da forma como eles se agem, como os pais deixam as coisas acontecer. Às vezes eu me preocupo um pouco. Não sou o tipo de pessoa que fico aqui falando sobre isso constantemente. Nós devemos aplicar a disciplina, sim, devida. Isso porque os pais que não corrigem seus filhos, permite que eles sejam arruinados. Está escrito isso em 1 Samuel capítulo 2. Eli não cuidou dos filhos na casa do Senhor, não era lá fora, era dentro. Fazia o que queria dentro do templo. Os filhos foram arruinados por causa de não precisa corrigir meus filhos, não preciso disciplinar meus filhos, não preciso agir com meus filhos. Queridos, disciplina não é falta de honra, pelo contrário, disciplinar é honrar. Cuidem, vejam, cuidado com a forma como você vai deixando seus filhos crescerem. É claro que existe o outro lado, né? Aquele cuidado extremo. Filhos que só conhecem uma linguagem, a consequência. Se você não fizer, consequência. Se você não fizer isso, consequência. Aí não dá certo. Adote um padrão do coração do céu. Ensine os seus filhos que eles no caminho que eles devem andar, que eles não vão se desviar. Uma outra coisa que às vezes eu vejo, queridos, é a desonra entre patrão, empregado e patrão. Os empregadores. A honra deve ser parte da cultura de qualquer organização. Claro, a gente sabe disso. E nós devemos propagar esse valor constantemente. Agora, existem empregadores, queridos. Empregadores, se você tratar os seus funcionários todos do mesmo jeito, para quem então tem princípio de honra?
Cada um tem que ser honrado de acordo com a sua realização. Aí o empregado está lá, faz o melhor papel e ele é tratado como todos os outros. Não pode, ele tem que ser honrado diferente dos outros, porque ele está fazendo diferença ou melhor que os outros. E eu vejo muitos patrões perdendo boas equipes, porque não sabem honrar os seus funcionários. Não sabem honrar as pessoas que estão ali dentro. A honra é um fator poderoso, irmãos, para recebermos aquilo que dos céus está sendo derramado sobre nossas vidas e as nossas gerações. Agora sim, eu quero falar sobre esse e terminar aqui, queridos. Nós vamos para casa já já, hoje vamos passar aí uns minutinhos, mas eu queria terminar, hoje é o último domingo falando sobre honra. Quando eu olho para esse contexto dos pontos, dos papéis da tribo de Zebulon, agora eu posso falar sobre esse ponto, depois da gente ter ouvido isso. Por quê, pastor? Irmãos, o terceiro papel fundamental da tribo de aliança, que durante o reinado de Davi, é que essa tribo, ela não foi apenas leal e honrou a Davi no momento que se juntou a ele, mas foi leal e honrou a Davi durante todo o reinado de Davi. Isso porque Davi era perfeito, certo? Davi era um homem perfeito, Davi não tinha pecado, não tinha problema, nunca matou ninguém, nunca fez nada. É por isso que ele continuou, a tribo continuou honrando Davi, porque Davi era perfeito. Errado, irmãos. Não é por isso. É porque em Zebulon havia um princípio, o princípio da honra. Independente da perfeição ou não de Davi. Vamos terminar com isso. Presta atenção aqui agora. Após a unificação das tribos do reinado de Davi, a Bíblia diz que Zebulon continuou desempenhando um papel muito importante do reino de Davi. Qual foi o papel, pastor? Ele não apenas deu força militar, mas também econômica, também espiritual, mas eles deram uma coisa, queridos. Eles demonstraram lealdade e honra durante todo o reinado de Davi. Sabe por quê, irmãos? Meus irmãos, eu acho que se eu tivesse que resumir toda a minha pregação, eu iria resumir nisso aqui agora. Eles demonstraram lealdade e honra durante e após a unificação das tribos. Essa tribo se manteve aliançada de uma forma inabalável com Davi, ou seja, honra permanente a Davi. Por quê, pastor? Acho desejável, irmãos, esse princípio de honra e lealdade dessa tribo, diferente das alianças superficiais que são feitas nos nossos dias. Honra e lealdade de Zebulon a Davi era constante e não era influenciada por circunstâncias adversas. Não estou com você, Davi, porque você não faz nada de errado. Não estou com você, Davi, porque não existem circunstâncias erradas. Estou com você, Davi, porque eu tenho um princípio de honra. Zebulon estava dizendo isso. Isso, irmãos, contrasta com muitas alianças modernas que nós vivemos, que são facilmente, misericórdia, quebradas nos nossos dias. Atualmente, muitos quebram uma aliança de honra e lealdade por qualquer circunstância. Ah, irmã, deixa eu ver, vira aí o seu cabelo. A senhora pastora, Dona Liana, ah não, o cabelo da senhora está esquisito hoje, não quero mais andar com a senhora. Não, o que é isso? Fui longe, pastor? O senhor foi longe demais. É por isso, irmãos, vocês não têm noção de coisas que eu vejo pessoas quebrando aliança por causa de situações. Diferente de um princípio de honra. As alianças modernas hoje, elas são aliançadas
com cláusulas de assinatura, e mesmo assim tem que pôr na justiça depois para ver, não é, Franco, advogado? Misericórdia. Faz um empréstimo, o banco e o funcionário, e aí depois o cara não paga e ainda quer entrar com processo contra o banco, porque na cláusula não sei o quê, e começa aquelas, um advogado sabe disso. Alianças quebradas, modernas quebradas, queridos. Irmãos, meu Deus, vocês devem perceber como eu passo isso para vocês, porque isso tem me deixado abalado ultimamente. Eu conheço colegas, pastores, irmãos, pessoas que têm sido, meu Deus, perdido bênçãos grandiosas por causa disso, por não entenderem esse princípio aqui, queridos. Há uma posição, atualmente pessoas quebrando uma aliança de desonra, queridos, por qualquer motivo que seja, e aí se mostram desleais, agem com desonra. Há uma poderosa aplicação profética e espiritual deixada para nós aqui, queridos. A gente percebe que, após apoiar Davi em tempos difíceis, críticos, Zebulon perpetuou o princípio de honra sobre eles, para suas futuras gerações. A Bíblia diz, se você for estudar, assim como Zebulon foi leal, nós somos chamados hoje, queridos, a honrar e sermos leais, deixando um legado de honra para as próximas gerações. O que eu entendo aqui? Que por causa do princípio de honra que essa tribo carregava, eles obtiveram um legado, que transferiram esse princípio para suas próximas gerações. Eles honraram seus filhos, honraram seus netos, honraram, todos honraram por causa de um princípio de honra. Irmão, se você quebra um princípio de honra, seu filho vai viver debaixo dessa quebradura, seu neto e assim por diante. Isso é uma maldição. Eu acho incrível aqui que a disposição de apoiar a Davi, quando em um momento crítico perpetuou o princípio de honra nas seguintes gerações, significa que se você honra alguém, deixará um legado de honra à sua descendência para a próxima geração. Se nós desonramos, também passaremos isso. Vamos colocar de pé, por favor. Eu quero liberar aqui umas palavras proféticas sobre a sua vida nessa hora. Resgatar a honra, queridos, é um princípio. É um convite para cada irmão da igreja de Cristo nos dias atuais. É um convite, resgatar esse cultura e princípio da honra, é um convite de Deus para nós. Quero que você feche os seus olhos nessa hora. Quero orar com você em nome de Jesus. Pai, nós estamos aqui na Tua presença nessa manhã. Nós vemos que essa tribo, Senhor, teve um princípio de fidelidade, de lealdade, como os guerreiros que se uniram, Senhor, a Davi de todo o coração para estabelecer um governo justo, abençoado. Hoje, como igreja, nós somos chamados para vivermos com essa integridade em todas as áreas das nossas vidas, Senhor, especificamente no serviço ao Senhor, no relacionamento com as pessoas. Pai, nós vemos que a tribo de Zebulon prosperou através do comércio justo, honrado. O sucesso dessa tribo, Senhor, no mundo dos negócios, no comércio, isso aconteceu, Pai, por causa da fidelidade a Deus, a obediência às suas leis. E essa fidelidade trouxe bênçãos de multiplicação sobre essa tribo. Hoje, Pai, nós estamos concluindo esse mês falando sobre honra, e nós somos chamados a usar, Senhor, os nossos talentos, nossos dons, nossos recursos, para honrar a Deus, para expandir o Seu reino, servir, Senhor, com um canal de bênção para a nossa igreja, a nossa comunidade, e nós devemos sempre, Pai, nos lembrar que Deus deseja restaurar a honra em nossas famílias, em nossa igreja, em nossos negócios. Ele quer que sejamos como Zebulon, Senhor, líderes de honra, líderes leais, e além disso, Senhor, sempre comprometidos com a verdade, com a justiça, levando a prosperidade e a honra por onde nós passamos, meu Deus. Espírito Santo, estamos aqui nesta manhã, entregamos ao Senhor nossas vidas. Pai, nós cremos
que nós possamos, como corpo de Cristo, trazer, Senhor, essa abundância, essa prosperidade, não apenas no material, mas no espiritual, resgatando essa honra de vivermos vidas que refletem a glória de Deus, Pai. Em nome de Jesus, em nome de Jesus, venha sobre nós, Pai, promessas de crescimento, de avanços para a nossa igreja, que refletem o Teu desejo, ó Deus, sobre nossas vidas. Pai, a Tua palavra diz em Deuteronômio 28:12, que o Senhor abrirá os céus, o depósito do seu tesouro, para enviar chuva à terra no devido tempo, para abençoar todo o trabalho das nossas mãos. Nós emprestaremos a nações, mas não tomaremos por emprestado. Vemos aqui, Senhor, uma bênção de prosperidade, de chuva abundante no tempo certo, e nós declaramos que por honrarmos ao Senhor, Pai, essa chuva se manifeste, se revele sobre as nossas vidas, em nome do Senhor Jesus. Há uma promessa de multiplicação sobre as nossas vidas em Isaías 60:22, que diz que o pequeno se tornará 1000, Senhor, e o menor se tornará uma nação poderosa, e o Senhor fará isso no tempo certo, Pai, eu creio. Há uma promessa de Deus de bênção, Senhor, sobre as nossas vidas quando nós confiamos em Ti. Diz que bendito é o homem que confia no Senhor, cuja confiança está no Senhor. Nós seremos como árvores plantadas junto às águas, Senhor, que estende as suas raízes para os ribeiros. Ela não terá, Senhor, sofrimento. Quando chegar o calor, ela dará, Senhor, fruto no tempo certo. As suas folhas não cairão. Essas bênçãos estão sobre as nossas vidas aqui, Senhor. Deus, eu oro para que essas ministrações desse mês de outubro venha contribuir, Senhor, com o chamado para que os Zebulons, nós, Senhor, Zebulons de hoje, homens, mulheres, jovens abençoados por Deus com recursos, prosperem nos negócios, prosperem no reino de Deus, sustente o reino de Deus, que a honra, Senhor, seja restaurada em nossas vidas, que nós possamos refletir a fidelidade e a justiça em todas as áreas, Senhor, das nossas vidas. É o que nós oramos em nome de Jesus. Amém e amém. Amém, queridos. Podem se sentar, por favor.